Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje temos a honra, o prazer de receber a querida Maísa Dias, especialista no produto recebíveis cartões de crédito na B3, a nossa Bolsa de Valores. Maísa, agradeço sinceramente por aceitar o nosso convite, vir aqui fazer esse bate-papo hoje conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigada por ter a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de um tema que eu gosto tanto e convivo tanto com ele há muito tempo. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com vocês. Que legal, Maísa. A gente já falou um pouquinho aqui antes e eu acho que tem muita coisa aí que vai enriquecer muito, né, para quem nos acompanha, que é do mercado de fomento, que é o que a gente falou um pouco, né, das oportunidades que esse mercado vem trazendo. Então, acho que vai ser muito esclarecedor aqui hoje. Contem comigo, vai ser um prazer desbravar esse tema. Opa, legal. Com vocês. Que bacana. Mercado de cartões de crédito, antecipações dos recebíveis de crédito é sem dúvida um oceano azul. Porém, antes de falarmos de produto, falarmos de negócios, vamos conhecer a Maísa? Queria saber um pouquinho, Maísa, da sua história, de vida, profissional, formação, antes e depois de entrar na B3. Conte para nós. Perfeito. É engraçado que não sou formada em finanças, sou formada em publicidade e propaganda. No início da faculdade, eu queria atuar em publicidade e propaganda, mas precisava de um estágio que pagasse bem. Meus pais não tinham muita condição de estar pagando minha faculdade a partir do segundo ano, enfim, questões financeiras, e eu falei, bom, quero continuar onde eu estou estudando e eu preciso fazer alguma coisa acontecer. E aí eu falei, aonde paga bem? Falei, banco. Olha! Eu não tenho outra possibilidade. A agência de publicidade não pagava bem, os estágios na minha época pagavam 700, 800 reais. Aí eu falei, gente, não dá, isso aí não vai pagar nem a mensalidade da faculdade. Falei, preciso caçar alguma coisa que faça acontecer aqui pra eu continuar, enfim, estudando o que eu quero estudar e tudo mais. Banco. Ficava todos os dias, na época era vagas.com, procurando ali vagas de estágio em banco. Era Itaú, Bradesco, Inter, todos os dias. E aí encontrei uma no Itaú, que era pra trabalhar em agência na época, e me inscrevi. E acho que foi questão de um mês, assim, deu muito certo. Acho que a falta da lei da atração e de realmente tentar aquilo que você tanto quer. Então, eu queria muito aquilo e falei, vai dar certo, vai dar certo. Me esforcei todo dia ali entrando e consegui entrar no banco. E aí é um caminho sem volta, né? Entrou no mercado financeiro, você não sai nunca mais. Entrei, comecei a estagiar no banco, fiquei 6 meses sendo estagiária, fui efetivada muito rápido. E aí entrei no mercado financeiro, nele estou há 13 anos praticamente. Em parte de credenciadora, de recebíveis mesmo, são 8. Mas quando eu entrei no banco, foi esse o propósito inicial, pagar a minha faculdade, mas quando você entra, você não sai. É um amor que você cria por aquele ambiente, enfim. Comecei minha carreira no Itaú, e fiquei lá 3 anos e pouquinho, até decidir fazer o intercâmbio. Foi quando eu me formei. Eu me formei e fiz o intercâmbio. Na época do intercâmbio eu ainda falei, não, agora eu vou trabalhar com marketing. Quando eu voltar, vai ser marketing. Só que quando eu voltei, deu 3 dias, o Safra me ligou. Aí eu falei, gente, é meu destino, é meu destino. Já aceitei. E aí o Safra me ligou, entrei no Safra. E aí dentro do Safra, comecei no banco e fui pra Safra Pay. E aí foi quando eu desbravei ali o mundo de recebíveis. Eu falo que era destino, assim, realmente era pra acontecer. E eu sou muito feliz no que eu faço, muito feliz no meio que eu atuo. Então, as coisas foram como elas deveriam ser, assim. E é bacana que você falou aí, assim, nesse mundo dos cartões, eu acompanhei um pouco esse início do Safra Pay, né? E o Safra, ele começou e não veio para brincar, né? Então, eu acredito que tenha sido um aprendizado muito grande, porque a proporção que o Safra, né, tomou de começar como uma subadquirente e rapidamente a alavancagem que trouxe, né, e os profissionais que ele levou para lá de mercado. Então, como é que foi isso aí para você? Foi muito bom, eles trouxeram muitas pessoas muito boas de mercado. Acho que eles começaram a pegar o pessoal da Cielo primeiro, depois o pessoal da GetNet, então eles estavam bem equipados, assim, de pessoas mesmo. E quando eu entrei, eu não entendia nada de cartões. Era um mundo, assim, 100% novo. Porque até então eu trabalhava no varejo, como gerente comercial nas agências. Então, tudo que era produto de bancário, eu entendia 100%. Eu fui pro Safra para falar de cash. Então, eu tava indo pro PJ agora, olhando cash. E aí, quando teve a oportunidade dentro do Safra Pay
Eu tive um banho de loja enorme do meio de pagamento e eu fiquei, gente, como tem coisa por detrás disso que a gente não faz ideia, a gente não imagina, assim, o ecossistema por detrás. Então, para mim, foi muito bacana porque eu comecei a entender este meio com a empresa crescendo muito e muito forte, assim. Então, quando eu comecei lá, primeiro eu olhava a carteira que o pessoal de venda mesmo, que atuava com as maquininhas, vendia antecipação. Então, eu olhava a carteira deles, fazia um planejamento financeiro, assim, para eles, falava, olha, você precisa atuar com estes clientes, a oportunidade está aqui e tudo mais. E aí o Safra, na época o Safra Pay entendeu que esse não era o caminho. Antecipação é dinheiro na veia. E não dá para você colocar quem tá vendendo a maquininha naquele momento também ficar focado na antecipação, que é a receita na veia. E aí eles falaram assim, bom, vamos pegar as pessoas que estão atuando nessa frente de planejamento comercial para este produto e colocar para fazer antecipação. Então foi aí que eu caí na antecipação em vender ela. Então comercialmente para mim era um caminho totalmente conhecido, já era comercial há alguns anos, mas o produto se desbravou ali. Então eu tinha uma carteira do Nordeste, que era uma carteira que ninguém queria, que era uma carteira difícil até então. Todo mundo queria de São Paulo, né? Que era a carteira mais tranquila de trabalhar. Mas a do Nordeste era uma carteira muito boa, que se tornou uma carteira muito boa, porque tinha muito estabelecimento de restaurante, de hortifruti, e aí eu já tinha uma tática, aprendi uma tática de venda ali com eles que dava muito certo, que era focar na taxa efetiva. Então, o cliente muitas vezes olhava a taxa, sei lá, 2%. Só que ele tinha um prazo médio tão curtinho, era 17 dias, 20 dias. Aí eu falava, a sua taxa efetiva é X. Olha só, brilhava pessoal, os olhos do cara. Acabamos de aprender a técnica, tática by Marisa. Gente, funcionou. Porque quando eu saí de lá, todo mundo queria minha carteira. A sua taxa efetiva, na verdade, é essa aqui. Porque o cliente ficava focado muito no número, assim. Eu falava, mas o seu prazo é curto, o seu prazo são 20 dias, 17 dias. E aí eu falava, a taxa efetiva é essa. Ele falava, nossa, mas realmente, 1,50, 1,17, funcionava muito. Então eu fomentei muito aquela carteira na época quando eu saí de lá para ir para um novo desafio, que fazia muito sentido, que era para cuidar de uma mesa de antecipação do início, assim, meio que criar ela praticamente. Obrigada pela minha carteira, que ninguém queria quando eu cheguei. Olha só. Mas essa tática é boa, fica a dica. Mas uma curiosidade, por que inicialmente as pessoas não queriam carteira do Nordeste? Quais eram os desafios? Era muito pelo público, eles não eram acostumados a antecipar, eles não tinham, acho que esse hábito com o recebimento antecipado de dinheiro, sabe? Então era muito um aprendizado de mostrar para eles que valia a pena. Porque São Paulo, eu acho que, não sei se as pessoas já são mais acostumadas, é um público que talvez tenha mais, os concorrentes estão mais próximos também. Tá. Existem regiões do Nordeste que talvez tenha 1 ou 2 maquininhas mais próximas, ainda mais no interior, quando você vai desbravando mais para a parte interna deles ali. Nem todo mundo tá ali próximo. Então, quando você olha, era um mercado que era carente até de ter pessoas vendendo maquininha de cartão. Então, hoje, quando eu fui para o meu outro desafio, a gente tinha algumas subs que atuavam muito voltadas nesse público. Então, você via, tipo, eu atuo aqui só no Nordeste, só no Norte. Porque eram carentes de realmente ter, sei lá, às vezes a Rede, a GetNet, a Cielo, tão próximas ali, que eram os maiores dentro de São Paulo, atuando tão próximo deles. Então, era um mercado mais... não esquecido, mas ele não era tão explorado. Exato. E eu imagino também que devia ter uma situação que, assim, eu sou do interior de Minas, né? E a gente brincava sempre lá. Quando tinha um telefone 11 ligando para alguém, você fala, tá devendo. Não atende que tá devendo. Gente, então você imagina você ligando lá para eles para oferecer o produto e o cara fala assim, nossa, um 11 me ligando aqui, o que é isso? Tinha esse ponto. Eu, particularmente, quando me ligam 11, 3, alguma coisa, 2, eu falo, é vivo, é claro, não quero, eu já nem atendo. Quando eu atendo também não dá certo, porque eles estão ligando por DDD 9, agora é 11, 9, alguma coisa. Então, imagina, é muito isso. E muitos clientes, inclusive, depois, em outras casas, falavam, tipo, quando me liga aqui São Paulo, já não atendo. Aí eu tinha que mandar o WhatsApp. E na época do Safra Pay nem tinha WhatsApp. Nas outras casas eu passei a ter, enfim, contato mais próximo assim, mas antes não tinha. E aí, para você se comunicar, chegar no cliente, era complexo também. E você ficou quanto tempo no Safra Pay? No Safra, como um todo, foram quase 2 anos. 2 anos e alguma coisinha, assim. Então, o Itaú foram 3,5 e acho que o Safra foram 2. E aí, a outra casa que eu fui foi a DIC, que foi uma escola, assim, também, porque lá eu conheci mais ainda o mundo de subadquirente, né? Que é um mundo mais complexo ainda quando a gente olha para adquirente. Lá eu atuava tanto com e-commerce, com clientes de e-commerce, então Via Varejo, Amazon, clientes grandes ali de uma carteira corporate, e também o subadquirente. Só que na DIC, ela era uma credenciadora relativamente nova no mercado também.
Eu falo que é uma escola porque a gente chega com mato alto e sai ali com borboletas e flores no jardim. Porque eu estruturei uma meta de antecipação. Quando eu entrei, tinha um rapaz que tinha trocado de empresa e ele tocava sozinho ali, enfim. Eles tinham perdido um cliente grande na época e eu fui com uma missão de trazer novos clientes e recuperar ali aquele volume daquele cliente. Só que tinha muita coisa que precisava mudar. Então, a experiência do cliente no portal precisava mudar. Lá, o time era bem enxuto no início, lá em 2018, em 2019. Então, não tinha quem olhasse para o produto de cartões, especificamente para antecipação, porque eles estavam olhando outras coisas. Então, eu comecei a ajudar muito ali de sentar com o TI. O banco BS2 ficava em BH, então eu ia para BH direto, sentava com o TI e falava, olha, eu não entendo tecnicamente como faz, mas eu preciso disso aqui. O cliente precisa disso aqui e funcionava muito. Então, quando eu saí de lá, já tinha um time bem atuando na parte de produtos, né? Mas por metade do período não tinha. Então, foi um desafio também de pensar em desenvolvimento para o cliente e foi muito bom, porque eu entrei com uma volumetria, assim, recuperar uma volumetria que era pensando baixa, do que quando eu saí, que saí com uma carteira muito robusta, assim. Então, foi um desafio muito bom, pensando também em construção de produto. Foi muito bacana. Isso é legal, né? Eu sabia que essa menina era porreta, viu? A gente vai levando essas pessoas pra vida, assim, né? É muito Sim. bom. Tanto que depois fui pra Cielo. Na Cielo era uma carteira corporate também, então tinha muito a ideia de trazer a carteira de ADIC ali, né? O que eu conhecia, de clientes, contatos para a Cielo. Só que nesse momento a Interop era um ponto em registradora, não existia confiança e esse momento não aconteceu assim. Então foi também um caminho de desbravar a carteira que eu tinha dentro da Cielo. Foi bem bacana também e foi quando a B3 bateu na porta. E aí foi muito um passo, vou dar um passo diferente do que eu dava. Ao invés de dar crédito, ajudar vocês a darem crédito, né? Com a parte de registro. Porque eu vivi a 3952 lá na ADIC e foi, acho que, caótico. O dia que teve a virada para registradora, eu trabalhei chorando. Eu lembro até hoje. Eu fui almoçar às 4 da tarde com lágrimas escorrendo, porque os clientes estavam me ligando, tinha antecipação automática, tinha antecipação de grandes clientes e eu não conseguia fazer. Então, assim, quando eu falo com os meus clientes, eu entendo o que vocês passaram lá em 2021, porque eu realmente entendo, eu passei por aquilo. Você viveu isso, Eu né? vivi. Então, quando teve a oportunidade de sair um pouco do operacional, porque até então eu era comercial e operacional, eu batucava a antecipação, para ir para um caminho 100% comercial e conhecer um mundo um pouco mais do que eu já conhecia, foi uma oportunidade muito bacana, que é onde chegamos agora na B3. Então, Nossa. foi muito bom. Que legal, vou falar pra todo mundo da C2, nunca mais briguem com a Maísa, Tá bom. somente com o Matheus, com a Carol, com o restante do time, com o Bruno. Não brigue com a Maísa porque ela já esteve do nosso lado. Eu já fui vocês, eu já sofri. Ela conhece as nossas dores e por isso ela está aqui hoje. Exatamente. Para trazer todos os esclarecimentos e soluções. Maísa, eu queria começar, né, agora passando dessa parte de conhecendo sua história, que legal, maravilhoso, Sim. é tão gostoso quando a gente encontra, né, na verdade, pessoas com histórias de vida, né, Cepinho, que a gente, Sim. poxa, admira, né, por Sim. ter superado inúmeras dificuldades, enfim, e conquistado esse avanço. Então, parabéns pela Obrigada. sua história maravilhosa, que não é muito diferente da nossa, né, Cepinho? Não. E quando você falou, eu lembrei um pouco porque eu comecei a trabalhar em banco e um pouco semelhante, assim. A gente precisava pagar a faculdade. Sim. E aí eu fui pagar a faculdade, entrei no banco e pagava a faculdade trocando o ticket. Que o deságio de um Sim. rapazinho lá que trocava era exatamente o valor da faculdade. Eu falei, opa, é aqui que eu vou. É muito isso. Eu acho que quem não vem de berço de ouro, e tá tudo bem quem vem. Sim, tá tudo sim. bem, é melhor ainda, o caminho é mais fácil. Mas quem não vem, o caminho ele é mais difícil. Então a gente fica muito grato de chegar aonde chegou e de ver pessoas que nem a gente chegando em lugares bons com muito esforço. Porque Sim. é muito esforço. É Se eu não isso, tivesse exato. conseguido, talvez, um emprego no banco, eu não teria conseguido continuar na faculdade que eu estava, que eu gostava muito. Poderia ser uma frustração, enfim. Talvez eu estivesse em publicidade hoje, poderia estar muito bem, ou talvez não estivesse, não sei. Mas tudo aconteceu como tinha que acontecer. Então a gente Exato. fica feliz em ver pessoas Muito crescendo bacana. dessa forma, né? Muito bacana mesmo. Muito legal. Mas nós tivemos, então, um dado momento da história, que você já contou um pouquinho aqui para nós, no qual o Banco Central, né, teve uma iniciativa, junto com o Conselho Monetário Nacional, né, editou as suas resoluções, que, podemos dizer assim, permitiu, né, na verdade, que outros players, além da adquirente, além do banco, pudessem atuar nesse mercado de antecipação de recebíveis. E
Nós, né, como C2, fomos bastante pioneiros nisso, lançamos nosso produto C2 Cards, sofremos pra caramba no começo, assim como você já falou, né, por a questão da interop, enfim. Mas hoje nós temos uma condição que nos dá muito mais segurança para as operações, né? Sim. E aí eu queria começar explorando com você, né? Eu acredito que esse produto, né, o produto antecipar recebíveis digitais, eletrônicos, né, o produto cartão de crédito, ele ainda é realmente um oceano azul, né? Tem pouquíssimos players atuando e nós temos um volume financeiro gigantesco, né? Enfim, eu acredito que não tem um lugar hoje de norte a sul do país que você ande que não tem uma maquininha de cartão de crédito, né? Muito difícil. Eu desconheço, assim, né? Algum lugar desse tipo. Talvez lá no meio da floresta amazônica. E aí é só dinheiro, porque nem Pix deve aceitar. E aí, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho qual foi a importância dessa mudança, né, dessas resoluções, o que elas prevêem, como funciona esse ecossistema, se pudesse mais assim detalhadamente para nós. Acho que sem dúvida a democratização do crédito. Eu tive o pré e o pós, né? E o pré era muito o cliente antecipar só com a própria maquininha ou só com o banco da maquininha. Então, que era Cielo, era Bradesco e Banco do Brasil. Safra Pay com Safra. E também era tudo ou nada, né? Ou você pegava tudo que era Visa com aquela maquininha, ou tudo que era Master. Não era democrático nem para o cliente e nem realmente para o financiador. Acho que a ideia do Banco Central era 100%, né? Dar a liberdade para o estabelecimento comercial escolher onde ele quer ir, ter oportunidades de novos players ali, né? Poderem operar, mas também evitar a fuga de garantia que acontecia muito com os bancos, né? O banco pegava e falava, olha, eu vou dar para você aqui 500 mil reais, em troca eu tô pegando Visa, Safra Pay. Só que aí o cliente falava, ótimo. Aí ele ia lá e falava, Stone, vem cá, quero uma maquininha nova. E ficava com muita fuga de garantia, sim. Então, acho que o Banco Central conseguiu ajustar muito você dar crédito com segurança, que para C2 é super importante dar o crédito com a segurança, sim, sabendo que se tiver uma fuga, você consegue pegar e fazer extensão de contrato e pegar novas URs. Perfeito. Então, isso é muito importante, dar essa segurança para vocês. E pensando no estabelecimento comercial, ele antecipa onde ele quiser. Porque, querendo ou não, existia muito esse caminho de os clientes não terem como escolher e a taxa ficava vendida ali, a taxa que a credenciadora queria dar, né? Uhum. E agora não, como eu falei, o Nordeste era carente de ter ali pessoas querendo antecipar ou até as maquininhas. Então, imagina a taxa de antecipação deles. Sim, sim. Eram mais altas. As minhas taxas eram mais altas do que as taxas de São Paulo, por exemplo. Então, essa oportunidade deles poderem também escolher o local e vocês conseguirem desbravar foi muito importante. Então, acho que é um marco muito, muito bom do Banco Central. A gente sabe que tiveram percalços aí, né? Sim. De a interoperabilidade no início não funcionar, terem questões entre as registradoras, enfim. Mas o conceito, a ideia daquilo é muito positivo mesmo. Porque é isso, a credenciadora tem a obrigatoriedade, obrigatoriedade de pegar e registrar os estabelecimentos sempre. E o estabelecimento vai sempre poder levar o crédito para onde ele quer. Então, vocês podem desbravar aí todos os estabelecimentos comerciais da região e ir atrás de dar crédito, porque funciona muito bem, assim. E caso aconteça de não recebi, né, a gente comentou um pouco antes, né? Não recebi, tinha que receber estabelecimento. O que acontece? Você tem como contestar, existe um portal de contestação específico, que é a comunicação entre credenciadoras e financiadores. A credenciadora tem que garantir ali aquele pagamento. Então, por exemplo, foi um chargeback, ela vai te indicar, falou, foi um chargeback, fale com o estabelecimento. A comunicação hoje ela é muito mais clara. Antes era uma planilha de Excel que rodava entre a registradora. Quando a B3 entrou, ela entrou depois nesse mercado, ela falou, gente, isso é insalubre, não dá para ficar rodando um Excel entre a registradora. E aí todos decidiram, então, criar o portal e ter essa comunicação mais clara, porque isso faltava muito também. Sim. Mas, então, só para a gente trazer, talvez de uma forma um pouco mais clara, né? Então, você disse o seguinte, existia um problema e esse problema era a fuga de garantia porque o comerciante trocava de maquininha, né? E aí, essa resolução, ela vem para resolver esse problema ou mitigar, de repente, esse problema. Então, a gente está dizendo o seguinte, eu sou um financiador. E aí, eu fechei um contrato com um determinado comerciante e eu concedi um crédito para ele e combinei com ele o seguinte, estou registrando um contrato de garantia lá na B3, no qual os seus recebíveis vão ser utilizados para poder liquidar as parcelas mensalmente, enfim, daquele crédito que eu fiz para você. Se ele, por algum motivo, trocar de maquininha, o opt-in, né, ou seja, a autorização para que eu enxergue a agenda de recebíveis dele, já é suficiente para que eu também enxergue
né? Os casos ali, eu trabalhava com Safra Pay, agora eu trabalhando com Sinelo, eu tô trabalhando com Stone. Eu conseguir enxergar, é isso? Isso, você consegue escolher no momento do opt-in como você quer enxergar isso. Então, você pode colocar um overall, que a gente chama ali, que é para enxergar todas as credenciadoras, todas as bandeiras. Então, caso ele comece a mudar uma relação ali, por exemplo, ele atuava na Stone, agora você está vendo que tem uma nova relação aparecendo na sua agenda diária ali de rede. Então, você já fala, será que ele vai realmente mudar tudo ou é só uma nova maquininha? Você consegue ter essa visibilidade muito melhor. Porque tendo um opt-in ativo, conforme a relação que você criou ali, de enxergar tudo ou enxergar em específico, no outro dia você passa a receber diariamente as agendas do cliente. Então, diariamente você vai enxergar valor, o que ele tem ali de débito, de crédito, enfim, consegue enxergar tudo ali que você quiser, tendo esse opt-in ativo. Então, você consegue até já ter uma previsão se ele está começando a mudar ou não algum tipo de relação com a credenciadora atual. Bacana, muito legal. É bom saber isso, né? Sim. Dá muito mais segurança para nós, Você né? consegue acompanhar ali, Com certeza. Real time, né? Como é que tá a vida dele, né? Exato, porque você pode escolher, né? Às vezes você fala, mas eu não quero ficar pagando um custo de agenda diário de todas as credenciadoras. Não quero ficar vendo tudo. Eu quero ver só realmente, sei lá, Cielo. Só que você pode, às vezes, uma vez por mês, até uma dica, assim, uma vez por mês, lança um overall para ver se criou alguma relação, enfim, até para você já ir mapeando melhor aquele cliente, porque a gente entende, né, que existe o custo de agenda, existe um custo diário disso, às vezes você não quer ter esse custo sempre, mas vale a pena, às vezes, fazer um overall ali para ver o que tem de relação dele e ficar mais próximo, ainda mais próximo desse cliente, né, nas novas relações que possam existir ali. Legal. Maísa falou também do portal de contestação, né? Eu lembro que a primeira vez que nós tivemos uma situação de não liquidação lá na C2, né? E aí o nosso cliente era uma securitizadora, né? Enfim, e aí falou, me ligou e falou, César, não liquidou, né? E agora, o que eu faço? Quem que eu cobro, né? Eu cobro você, eu cobro a B3, eu cobro a registradora, com quem que eu falo? Como né? eu cobro agora, Como eu cobro, né? A gente manda o título para cartório, não tem título, é uma UR. É diferente. O processo é diferente. E eu confesso que aquilo, né, Maísa, nos deixou muito assustados, né? Porque ele demonstrava naquele momento uma vulnerabilidade do qual tanto nós quanto a B3, enfim, tem uma cadeia que pode ser responsabilizado por aquela não liquidação, né? E aí nós falamos, nos debruçamos e falamos, como nós vamos resolver este problema, né? O portal de contestação não existia até, então era a tal da planilha que rodava, né? Terrível. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do portal hoje, com essa nova realidade. O portal, ele é muito mais simples, assim, o cliente, no caso a C2, vai direto lá no portal, já coloca, olha, não recebi da credenciadora X, o valor do estabelecimento Y, coloca as evidências do não recebimento, você tem um espaço para anexar informações, e a credenciadora tem 5 dias para responder. Então, ela tem que te responder alguma coisa, senão ela fica ali com um atraso de retorno. E o Banco Central passou a acompanhar esse portal também, né? Que eu acho que o grande ponto na planilha, ele não tinha nenhum tipo de controle. Agora, no portal, ele consegue acompanhar muito mais quem são os casos mais latentes de não retorno, quem que atrasa muito, quem tem muita contestação. Enfim, a credenciadora vai retornar falando, olha, realmente, não te paguei, sei lá, o valor total porque comi bola e não alterei aqui o domicílio. Pode acontecer. Enfim, agora estou alterando, você vai passar a receber direitinho, o cliente recebeu 2 vezes, por exemplo, né? Ele recebeu da sua antecipação e recebeu o dia de hoje. Pode acontecer também dela pegar e falar, olha, teve um chargeback, você não recebeu integral os seus R$1.000 hoje, porque o cliente teve um chargeback ou teve um cancelamento e esses R$1.000 viraram 500. Então, se você preferir, você vai lá, pega uma nova UR para compensar os 500 do chargeback e você fala, cliente, houve um chargeback, me passa aqui um Pix de R$500. Eu sempre indico ter num contrato mãe ali com o seu cliente, poder buscar novas URs para recompor ali o contrato, que é o melhor caminho, né? Não tem que depender ali do cliente fazer uma TED. Porque em uma das casas que eu passei, a gente fazia agenda mercado e dependia do cliente fazer uma TED. Uhum. Eu sempre recebi direitinho, mas eu tive uma colega que era um mercado e ele falou, não, eu sou um mercado, eu não tenho chargeback. Aí ela falou, tudo bem, mas a rede não repassou pra gente, ele tá afirmando que houve uma inconsistência do lado do seu recebimento. Aí ele, não, mas eu não vou. Ele demorou 1 mês e meio para fazer a TED. Depois que ele entendeu com a rede aonde tinha sido realmente a falta de pagamento. Nem lembro se foi um cancelamento que aconteceu, mas algo tinha acontecido. Depois de 1 mês ele pagou.
Então, assim, eu sempre indico, coloque no contrato a recompra dessa OR. Mas, então, o portal, ele se tornou muito mais simples por essas comunicações. Se você recebe um retorno que não te agrada, você vai falar, não concordo, quero outro retorno. Você tem como continuar essas conversas, né? Ela não é uma conversa que retorna uma vez e ela encerra. Tem uma réplica, né? Tem as réplicas ali para você continuar falando até estar satisfeito com o seu retorno. Mas isso facilitou muito. Ainda mais que tem os prazos dados de SLA de retorno, assim, né? Porque antes era muito complexo. Sim. Mas você falou uma questão que eu acho super relevante, né? Porque todo mundo tem medo, né? Mas e o chargeback? Porque quando a gente fala... se coloca do outro lado, do consumidor, né? É relativamente simples. Hoje você fala, pô, fiz uma compra na Amazon, fiz uma compra no Mercado Livre, fiz uma compra, sei lá, Americanas, enfim. O produto chegou na minha casa, passou 2, 3 dias, pô, não gostei e tal, não sei o quê. É muito simples a devolução e o cancelamento daquilo ali, né? Você liga no seu cartão, ele se torna na hora, enfim. Aquilo tá dentro do prazo e tal. Como que a B3 comunica com o financiador, por exemplo, teve um chargeback, como que se dá essa informação? A registradora, seja a B3 ou os concorrentes, a gente não enxerga que é um chargeback. Ah, tá. A gente enxerga que existiu alguma mudança na agenda. Então, quando a gente olha a agenda diária, então você tinha para uma agenda aqui de R$1.000, por exemplo, para liquidar no dia 24/3. Então, dia 23, 22, todos os demais dias para trás, você enxergou naquela agenda os R$1.000. Em determinado momento, você viu que aqueles 1.000, aquela UR de 1.000 caiu para 800. Então, a gente entende que houve uma mudança. Mas a gente não sabe realmente se é um chargeback ou um cancelamento. Certo. E aí, depende muito da contestação para a credenciadora pegar e te falar. Realmente foi um cancelamento ou um chargeback. Então, a gente só vai enxergar a mudança. Hoje, a B3 está construindo um relatório, inclusive, que é... Hoje, vocês já enxergam um relatório de conciliação de nível ROR. Então, você olha ali o detalhe de cada OR dentro de um contrato. E a gente está construindo para enxergar a alteração. Legal. Ele vai ter as alterações conforme a agenda. Então, se aquela OR movimentar para mais ou para menos, o relatório não vai ser estático. Então, você vai conseguir ver a movimentação ali dentro do relatório, que aqueles R$1.000 viraram 800. Ou, enfim, engordou a OR por algum motivo, aqueles R$1.000 viraram 1.200. Então, você vai conseguir acompanhar de uma maneira fluida e não estática. Então, isso vai ajudar muito também a você ter um controle um pouco maior do chargeback, dos cancelamentos. Mas, de um jeito um pouquinho mais difícil, você consegue acompanhar na agenda essa movimentação. Dá um pouco mais de trabalho, né? Mas... E com essa mudança que você falou de ser algo flexível e dinâmico, vai existir a possibilidade também de eu fazer a contestação antes da data da liquidação ou não? Sempre tem que esperar a liquidação acontecer. Sempre tem que esperar a liquidação. Então, eu vi lá, que mesmo eu sabendo que teve algo diferente e os meus 1.000 viraram 800, eu preciso esperar a data da liquidação. O ideal é esperar porque, enfim, você vai ter a evidência que não houve o recebimento. Perfeito. Então, é sempre bom ter as evidências para anexar ali. Bacana. Mas, então, só para a gente refletir sobre isso. Então, eu tenho uma UR hoje, vamos imaginar que ela vence dia 30 de abril e eu tenho lá R$1.000 para receber. Então, eu olhei hoje, tem lá R$1.000. Eu olhei amanhã, tem R$1.000. Eu olhei depois da manhã, tem R$1.000. Depois, no quarto dia, aquele que era 1.000 virou 800. Significa que teve uma alteração e, muito provavelmente, aquilo vai ser um chargeback. Perfeito. Então, do meu lado, eu tenho que criar uma dinâmica de ficar fazendo esse comparativo hoje para poder detectar um possível chargeback e aí me antecipar com o meu cliente e falar, olha, tô observando aqui que tal data, você teve cancelamento, algo do tipo, para poder... E até para conciliação, né? Porque a hora que bater ali no seu extrato, você vai falar, tá faltando dinheiro. Aonde tá faltando? Você já vai saber de onde tá faltando, de qual de qual contrato, porque facilita na sua conciliação olhando lá o extrato bancário também, né? Legal. Mas uma coisa que você falou, a tal da UR, né? Que é UR? Que esse é UR? Que bicho é esse? Gente, a UR é uma grande dúvida dos clientes. A gente fala UR e fala, o que é UR? A UR é a unidade de recebível. Nada mais é do que uma junção ali de data de liquidação, bandeira, credenciadora e estabelecimento comercial. Essas 4 coisas formam uma UR. Eu dou sempre um exemplo bem didático, assim, que fomos todos na Zara. Eu gosto de falar da Zara. Todos fomos na Zara. Então, fui na Zara com meu cartão Mastercard, fui na Zara do shopping X, todos nós fomos na mesma Zara, e a Zara tá usando a maquininha da rede. Então, eu fui lá com meu cartão Mastercard e fiz uma compra de R$1.000 e dividi em 2 vezes. Então, hoje é dia 25, 24? 25. Então, dia 25/4, eles têm R$500 da minha compra, e dia 25/5 tem mais R$500. Aí, o César foi na mesma Zara que eu,
com o mesmo cartão Mastercard, a mesma bandeira, e fez uma compra de mais R$1.000, mas ele passou no crédito à vista. Nem parcelou, nem precisou parcelar. E aí, ele também engordou, juntou na mesma unidade de recebível esses R$1.000. Então, porque é a mesma data de liquidação, mesma bandeira, mesma maquininha e mesmo estabelecimento comercial. E aí, aquela UR ficou 1.500, e a minha tá ali solitária, mais 500 para maio. Então, provavelmente, dia 25 de abril, mais pessoas vão comprar na Zara. Então, vai engordar a UR da Maísa que tá ali junto. E a gente nunca vai olhar a transação específica. A registradora não enxerga a transação, a gente enxerga só a unidade recebível. Então, a gente não enxerga NSU, que muitos perguntam, né? A gente enxerga NSU? Não, não enxergamos. Então, aqui a gente só enxerga esse lote que se forma com essas características em comum. Então, se tivesse bandeira Visa, bandeira Elo, outras bandeiras naquele mesmo dia, formariam outras unidades de recebíveis. Então, basicamente, são lotes de características em comum que viram uma agenda. Então, quando a gente fala de agenda, a gente vai olhar sempre credenciadora, estabelecimento e bandeira. A gente exclui aqui a data de liquidação do que é uma agenda. Então, a agenda são características em comum de todas as URs que estão dentro dela. Então, basicamente é isso. Essa é a famosa UR, que é o termo que a gente usa muito por aí. Os clientes sempre ficam, quem é UR? Porque para alguns é um termo muito novo, né? Sim. Não Legal. enxergamos transação. Então, mas assim, eu entendi bem. Eu pegar, por exemplo, todas as vendas, né, que foram feitas em determinado dia, com o mesmo... Assim, eu separei os ticketzinhos lá que saem da maquininha, né? Todos da Master, todos da Visa, todos da Elo. Cada um deles vai formar uma UR na data de liquidação. Perfeito. Então, nunca é na data da venda, né? Na data de Perfeito. liquidação. Exato, porque eu posso voltar na Zara na mesma data no mês que vem e estar na mesma UR, porque a data transacional não vai importar. O que importa é a data de Perfeito. liquidação. Muito bom. Legal, Maísa. Olha, você sabe que eu estava pensando aqui que uma demanda, né, que os clientes muitas vezes chegam para mim lá na C2 e falam assim, César, eu quero começar a fazer operações de cartões, tem uns comerciantes aqui já que eu estou prospectando e tal, só que eu tenho medo de uma coisa. Como que eu faço para saber se ele não já tem um contrato lá, que o banco já travou aqueles recebíveis? Eu vou ter segurança? Será que no dia o dinheiro não vai cair na minha conta porque o banco não pegou primeiro ou a credenciadora não pegou primeiro? Como que a gente resolve isso? Na agenda. A agenda mostra tudo para vocês. Tudo vocês vão enxergar na agenda. Então, quando você tem o opt-in ativo, você passa a receber a agenda ali diariamente, você vai ver alguns blocos dentro de uma agenda. A gente entrega ela no formato JSON, mas você pode converter. A gente tem um conversor agora também em Excel. Você enxerga ela bonitinho ali. Então, você vai ver qual credenciadora pertence àquela UR dentro daquela agenda, qual a bandeira. E aí tem um bloco de valor livre. Então, por exemplo, R$1.000. Tem uma UR para o dia de hoje, tem R$1.000 livre. Aí tem o valor constituído já ali, que é o livre, e vai ter o valor que já está bloqueado. Então, daqueles R$1.000... tem o valor constituído, supondo que é os R$1.000, aí vai ter ali o valor já bloqueado, supondo 800, e tem o valor livre de 200. Uhum. Então, aquela UR, ele poderia utilizar R$200, porque os 800 já aparece como bloqueado. E aí, se ele descesse um pouquinho para olhar a agenda, teria ali já os contratos. Vocês não enxergariam, claro, né, quem que é o dono daquele contrato. Existe a questão do LGPD, você não vai enxergar quem é o contrato, mas você sabe que existe um contrato. Perfeito. Então, você vai ver que existe um contrato ali, onde já está, sei lá, na prioridade 1, 2 ou 3, que existe a prioridade, é uma fila de clientes ali para pegar aquela UR, e você já sabe que aquilo, enfim, prioridade 1 você não tem, ele já está utilizando os R$800. Caso você queira colocar na mesma data, nos mesmos moldes de UR, você pode ficar numa fila de prioridade. Então, quando chega na registradora, você vai enxergar prioridade 1, 2, 3, aonde você está naquela UR. E caso, por exemplo, o primeiro contrato que está ali ativo termine de pegar tudo que tinha que pegar, terminou a garantia, enfim, ele libera o restante. E você que está na fila pode abocanhar a segunda parte. Normalmente, para antecipação de recebíveis, isso não é interessante, é mais para contratos de garantia, que, enfim, está pegando um gravame, algo assim. Mas para antecipação é sempre o performado. Então, para o performado, você vai ver se está livre ou não. Não está livre, passa para o próximo cliente ou passa para a próxima OR, que você vai enxergar ali isso. Então, a agenda, ela mostra tudo. Ela mostra a liquidação, ela mostra a prioridade, ela mostra qual que é o que está livre, o que não está. O que mudou de data para liquidação, então ela é o centro de tudo, vai rodar ali em torno da agenda
para trazer as informações que vocês precisam. Então, aquela dor de quem, né, de quem começou, e pelo menos no nosso mercado de fomento, daquelas FDICs principalmente, né, que começaram lá atrás a aventurar nesse mercado, a maioria existiu justamente por isso, porque ele fazia a transação, né, e na data da liquidação ele falava, olha, mas eu tinha 50 mil para receber, só recebi 30. E agora? O que eu vou fazer? Então, essa dor está superada. A dor que existiu muito lá atrás, principalmente no início da registradora, era também que a interoperabilidade não estava funcionando. Essa é a verdade, não funcionava. E aí, um banco ia, sei lá, na Núclea, outro ia na CERC, e ambos subiam um contrato para um estabelecimento. Eu trabalhava na DIC na época, aconteceu isso comigo, com um cliente que eu antecipei via credenciadora, ali via o FDIC da credenciadora, e o cliente também foi em outro banco. E aí os dois estavam com a mesma UR. Então, essa dor não existe de forma alguma mais, tá? Essa dor acho que foi a mais latente, foi a mais traumática, que mais traumatizou as pessoas, isso não acontece mais. Hoje a Interop funciona. Então, isso não acontece do tipo, os dois pegarem a mesma UR com a mesma prioridade. O que vai acontecer é ficar em segundo, terceiro, quarto. Aconteceu de você pegar 50 mil e receber 30, a gente vai cair naquela seara de foi chargeback, não foi, tá? Se não for nada disso, qual que foi a questão com a credenciadora? Mas jamais por ter vários financiadores na mesma UR, a não ser que tenha a prioridade lá seguida. Legal. Mas essa questão que você trouxe da prioridade, eu acho que tem uns pontos bem importantes que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Então, falando um pouco da nossa experiência do cliente da plataforma C2 Cards, né? Então, nós desenvolvemos a plataforma num formato no qual nós só disponibilizamos para o nosso cliente, que são os financiadores, né? Os FDICs, securitizadoras, aquilo que realmente está disponível. Perfeito. Né? Ou seja, aquilo que já seria uma prioridade 2 ou 3 já não aparece para ele. Excluído. Então, toda vez que nós falamos de antecipação, o que aparece para ele é o que está realmente disponível. Nós até demonstramos aquilo que nós recebemos da agenda já comprometido, mas o sistema não permite que ele acesse. Perfeito. Ele só visualiza por uma questão de avaliar volume transacionado, coisas do tipo. É o histórico do cliente, né? O histórico do cliente, que é super importante até para você definir o limite de crédito que você vai conceder para ele, né? Você deu crédito para pedir crédito para um monte de gente, você fala, esse aqui tá um pouco tomado. Né? Tem que tomar cuidado, Exato. né? Então esse é um ponto bastante importante, e aí nós vamos entrar numa situação que o que nós como C2 fizemos para dar essa garantia para o nosso cliente, né? Então, hoje quando o meu cliente ele visualiza, por exemplo, toda a agenda de recebíveis, então lá tenho aqui, sei lá, 380 mil reais. Bacana, eu quero pegar todos esses URs aqui para fazer antecipação. No que ele foi lá e selecionou e solicitou, né, a sessão, né, o registro da sessão, a nossa plataforma se comunica com a plataforma da B3, né, via API, e registra essa sessão. No momento que nós recebemos o protocolo da B3, falando, olha, eu consegui atingir, né, essas URs, então aqui está a hash da B3, eu garanto para você que está ok. O nosso sistema dá um segundo comando e ele chama a API novamente e fala assim, ó, cheque para mim, né, se realmente foi gravado para mim. Então esse double check, ele tem feito toda a diferença. Muito. Porque aí nós vamos até a B3, que se comunica com as outras, né? Perfeito. Hoje não mais por Excel. Hoje, e com a interoperabilidade bem boa. Funcionando. De forma online. E aí aquilo retorna para o nosso cliente e fala assim, ó, você atingiu parcial no valor de tanto, ou você não atingiu. Perfeito. E aí isso tem, assim, reduzido absurdamente, quase que zerado, na verdade, os problemas de não liquidação, né? E aí isso é algo que tem nos trouxe muita segurança, que antes nós não tínhamos, de poder ir ao mercado e falar assim, ó, nós temos uma plataforma robusta que atende a sua necessidade, você vai ter muito mais tranquilidade com isso, né? Então acho que foi um passo bastante importante para nós, nesse processo de evolução realmente dessa plataforma que nós desenvolvemos, né, interligada, né, através de API com a B3. Porém, tem um item ainda que meus clientes sempre me pedem. César, nós precisamos de uma conciliação. E eu falo assim, não se preocupe, eu vou gravar um podcast com a Maísa e eu vou perguntar para ela. O pessoal vai estar gravado. Eu vou perguntar para ela, Maísa, o que nós fazemos para ter a tal da conciliação?
Olha, eu brinco que conciliação é uma dor, não importa onde eu passo. Quando eu estava em credenciador era uma dor, você muda de planos, é uma dor. Mas a conciliação do nível o ROR vai ajudar muito com atualização com base na agenda. Hoje, a gente tem dois momentos, né? O momento, o que a gente consegue fazer agora e estamos fazendo. É fazer atualização com base na agenda para o relatório não ser estático e você saber o que mudou. Isso vai ajudar muito no processo quando você for bater ali no extrato bancário o recebimento. Então, você não vai ficar procurando 10 mil reais e tem, sei lá, 8.900. Isso vai ajudar muito. Momento 2. As registradoras, não só a B3, como os meus concorrentes também, queremos ter acesso ao SLC. Uhum. Porque a gente para na conciliação um passo antes. A gente não enxerga a liquidação. Eu enxergo até o momento que a credenciadora me falou, olha, vou liquidar hoje, dia 25 mil reais. Eu paro neste momento. Então, a ideia da B3 e das demais casas é ter acesso ao SLC para poder saber se liquidou ou não liquidou, quanto liquidou e ter essa informação mais robusta para poder conciliar de uma maneira 100%. A gente sabe que 100% ainda vai faltar porque tem gente que liquida via Pix. Tem gente que não liquida via SLC. A SLC precisa de uma volumetria específica, enfim, tem algumas regras ali. Então, muitas subs, por exemplo, liquidam via TED, via Pix, enfim. Então, a gente não atingiria todo o público, mas atingiria a grande parte. A parte né? É Stone, Rede, SafraPay, Cielo, todos os bigs ali, as principais. Isso é algo que a gente vem conversando com o Banco Central. São conversas bem importantes, enfim, a gente espera que isso aconteça. Mas, a priori, o que está nas nossas mãos é fazer o relatório ROR com base na agenda. Então, o ROR já existe, mas a base na agenda vai atualizar. Espero que em breve, meus amigos de produtos, espero que em breve. E que isso vai ajudar muito. Eu acho que a dor da conciliação, ela existe e a gente quer deixar ela menor possível. Assim, antes, você estava no início, antes a conciliação era o grosso do contrato, não tinha nem os detalhes, agora já existem os detalhes, assim, então, para deixar mais simples para vocês. E isso faz muita diferença para nós, porque os nossos clientes, eles querem escalar a operação. Sim, com certeza. E aí entra nesse receio, como que eu escalo essa operação e aí, né, numa proporção maior eu preciso fazer uma conciliação, fica muito inviável, né? Então a gente ainda, isso vai facilitar muito, porque a gente ainda bate muito nessa questão, né? Alguns clientes que a gente conversa e fala, olha, a hora que você tiver algo que eu consiga fazer uma conciliação, vem aqui que eu já tenho uma operação engatilhada aqui para alavancar. Sim. Então, isso vai ajudar. Eu acho que só de você saber o que se já teve diminuição, se não teve, já é um caminho. Sim. Mas o caminho perfeito seria a gente enxergar a liquidação. Mas acho que são conversas que existem e é importante. Todo mundo sabe a importância disso, né? Legal. Muito legal, Maísa. Tem um outro ferramenta, né, que eu acho sensacional para nós que atuamos concedendo crédito, né? Eu vou pedir licença para contar um pouquinho de história, claro, né? Por favor. Então, o nosso mercado de fomento, ele existe já há 50 anos, pelo menos no Brasil, né? E ele é um mercado que ele nasceu no comércio e aí, aos poucos, ele vai migrando para a indústria, né? Por quê? Porque conceder crédito com base no pagador, no sacado pessoa física, era um crédito que foi se tornando cada vez mais arriscado. Então, as empresas de fomento, né, factoring, securitizadoras, FDICs, enfim, foi naturalmente migrando para a indústria. Por quê? Porque a indústria é um processo B2B, né? Então, a empresa vendendo para a empresa, você tem uma possibilidade melhor e tal. Quando eu tive o primeiro contato com a mudança da resolução, permitindo a entrada de novos players, né, no mercado de cartões de crédito, eu fiquei muito entusiasmado, porque eu falei, é a nossa volta para o comércio. Nossa, nós vamos, né, arrebentar aqui. Vamos fazer muitas operações e o espírito da mudança da legislação, eu gosto muito de falar isso. Saldo o Paulo Guedes, né, porque ele, enquanto ministro na ocasião, foi, né, fazia parte do time que idealizou. Com qual finalidade? É reduzir o custo financeiro realmente na ponta, para o comerciante, né? Como você falou, da experiência do Nordeste, enfim, do Norte, que tem talvez
pouco acesso, ou tinha até então pouco acesso, né, à diversidade de máquinas e de players atuando, realmente paga-se mais caro. O pequeno comerciante, ele paga mais caro Sim. que o grande varejista, distribuidor, que tem força e poder de negociação, né, com as credenciadoras, enfim. E então eu fiquei super entusiasmado, passamos por essa fase difícil da Interop e tal. Mas agora, né, a gente enxerga um horizonte incrível pela frente, então esse podcast ele é muito especial, né? Porque é um convite realmente para as nossas atuantes, né? São mais de 2.000 securitizadoras no Brasil, mais de 500 FDICs, né? Quantas factories, enfim, temos inúmeros players aí que têm o potencial de ingressar nesse mercado. E aí existe uma ferramenta que eu acho incrível, que é a ferramenta de você poder registrar um contrato de garantia. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais das minúcias de como isso acontece, quais são as possibilidades. Perfeito, quando a gente pensa em garantia, infinitas possibilidades ali. Mas você consegue olhar muito. Voltamos para a agenda, gente. A agenda é o coração de cartões aqui. Olhar a agenda do cliente, entender o que ele já está performando, conversar muito com o que ele tem a performar, entender ali muito o caminho do que ele tem para te oferecer. Fazer o gravame ali, pensar na garantia, a gente consegue de algumas formas, né? Então, você pode, por exemplo, alguns clientes colocam a garantia para o cliente pensando, por exemplo, sei lá, 1 milhão em alguns meses de URs futuras ali. Alguns clientes hoje, inclusive, que criam muitas contas escrows para conseguir fazer a liberação do dinheiro e repassar ali para o cliente o que fica de garantia e o que não fica. Muitos pensam que o contrato de garantia você tem alguma chavinha onde você liga e desliga ele. Então, por exemplo, assim, eu tenho um contrato de garantia, eu peguei o RS do dia 31 de março. Se esse contrato estiver ativo, isso vai cair para você, para o domicílio que está cadastrado no registro. Então, muitos pensam que, eu ativo esse contrato, eu crio uma garantia, em algum momento eu falo, agora eu vou debitar. Isso não existe. Então, quando a gente sobe um contrato de garantia, é muito importante ter a ciência que se URs próximas estão desse contrato, elas vão cair no domicílio que foi imposto ali naquele contrato. Não existe uma chavinha de liga e desliga contrato. Então, muitos clientes, o que eles estão fazendo? Pensando aqui um pouco de caminhos, né? Com garantia. Colocando, às vezes, conta escrow para fazer um controle ok, posso repassar esse valor ou isso aqui tem que vir para mim. Alguns deixam o domicílio do próprio cliente até o momento que existe uma inadimplência. Então, ele não me pagou esse mês, agora eu troco o domicílio e vai passar a cair para mim aqui o que ele não me pagou, por exemplo, né? As próximas atas de liquidação. Alguns também já deixam direto para dentro da própria conta e depois faz os repasses. Eu acho o pior caminho, porque, enfim, você vai ter que ficar repassando as URs, vai ser meio complexo. Então, os melhores caminhos para garantia é sempre ter uma conta escrow ou talvez ali também virar a chave para você de domicílio quando o cliente passar a dever, enfim, alguma coisa assim com a garantia. Mas, basicamente, os caminhos hoje que a gente chega para garantia pensando em recebimento é esse, e não existe a chave de liga e desliga. Porque eu ouvia muito isso dos clientes. Mas quando que eu aciono a garantia? Eu falei, já está acionada a partir do momento que você coloca o contrato ativo com a registradora. Então, acho que é um ponto importante. Do domicílio, isso é tranquilo de ser feito, então? Sim, é uma alteração normal no contrato. E muitos clientes fazem dessa forma até para não onerar o valor do cliente e só realmente pegar quando tem alguma falta. Você vai na registradora, faz a alteração, é super tranquilo. Aí você coloca para você. Se eu posso ir e voltar a hora que... Essa chave do domicílio eu posso liga e desliga a hora que eu quiser. Porque no caso da garantia é muito isso. Você está colocando o R, está colocando todas as definições do contrato, né? Então, se você definiu com R's próximas, a UR vai cair onde está aquele domicílio. Tá. Mas, falando um pouco mais, né, aprofundando um pouco mais essa questão do contrato, que eu acredito que é muito relevante, né? Vamos criar uma situação hipotética. Perfeito. No qual tem um comerciante e eu estou concedendo um crédito, por exemplo, de 100 mil reais para ele e eu dividi aquilo em 10 parcelas. Perfeito. Por exemplo, ele tem que me pagar 10 parcelas de 10 mil. Aí, hoje, vamos imaginar o seguinte, ele tem a maquininha rede e ele recebe na conta dele do Itaú. Perfeito. Isso está lá registrado e tal. Eu sou um terceiro, né, um agente financeiro que sou um terceiro. Eu, através da B3, acesso e falo assim, concedi um crédito de 100 mil para ele, estou registrando uma garantia de 10 mil reais por mês
durante o período de 10 meses e por conta dessa garantia, eu desejo alterar o domicílio bancário dele, onde ele não vai mais receber na conta do Itaú. Perfeito. Ele vai receber na conta do Banco B Digital 547, por exemplo. Perfeito. E alterei o domicílio dele. Você está dizendo para a gente, eu como agente financeiro, sendo um terceiro, eu tenho este direito de fazer essa mudança? Se você tem duas formas, né? Você tem tanto como o agente que está fazendo o registro em nome de alguém, então Ok. o nome do financiador, e o financiador ali tem este domicílio, ou você já é o financiador direto fazendo o registro. Se você é o financiador que tem um contrato com o cliente, sim, você tem esse direito de fazer a troca do domicílio. Ok. E esse contrato, ele pode ser, por exemplo, uma nota comercial, ele pode ser uma CCB, o que teria que ser esse contrato de garantia? Depende da forma que está o seu contrato. Eu acho que depende, essa questão acho que entra muito no jurídico, de Tá. como que está esse contrato, como que ele está vinculado. Sempre tem que ter a vinculação com os recebíveis. Ok. Então, é importante estar sempre destrinchado quais são os recebíveis, quais são as bandeiras que estão dentro desse contrato que você está fazendo de garantia, o que está entrando dentro dele. Perfeito. Então, não existe uma obrigatoriedade de um modelo específico Não. pela B3 ou pelo Banco Não, Central? esse é um ponto que sempre falam muito. É muito vocês com o jurídico de vocês. Tá bom. Então, não existe um modelo de opt-in, não existe um modelo de contrato. O que a gente sempre vai indicar ter dentro do contrato é as definições das URs que você está colocando ali. Então, é importante ter numa contestação, caso o estabelecimento te conteste, é importante você ter todas as evidências que foi feito nos moldes corretos. Perfeito. Então, porque, por exemplo, já aconteceu de um estabelecimento contestar via credenciadora um financiador de um contrato que ele não reconhecia, foi alguma questão entre sócios, provavelmente, porque o meu cliente estava com tudo muito certinho, tinha todos os documentos, assinatura digital, tudo muito correto. Perfeito. Ele demonstrou e falou, ó, tá tudo aqui, tá tudo certo. Do meu lado, como financiador, tá ok. Então, é muito importante ter esses dados salvos, feitos, e o que a gente fala tenha sempre os dados que estão no contrato, quando você registra. Então, URs, bandeiras, datas de liquidação, o que está entrando dentro dele. Perfeito, mas Maísa, quando nós estamos fazendo um crédito, por exemplo, hoje, pegando esse exemplo hipotético, 100 mil em 10 parcelas. Hoje, eu não sei quanto ele vai ter daqui 10 meses de venda. Sim. Como que seria essa definição de UR? Quando você define, você pode definir ela de maneira genérica. Tá. Então, a gente tem dois tipos de API, né? Tinha ali a que você definia o R por UR, e agora você pode pôr de maneira genérica, que são as datas dela e a bandeira que você está pegando, se é um valor fixo, 10 mil, ou se é um valor de porcentagem, 50%. Você pode escolher o valor fixo ou a porcentagem. Então, é importante ter esses pontos discriminados no contrato. E aí é o que eu falo, o jurídico de vocês vai saber o melhor caminho que vocês se sentem confortáveis. Mas é importante ter essas informações dentro dele. E a grande dúvida, Maísa, ele não pode ligar lá na credenciadora e falar assim, eu quero mudar de conta? Não Gente, consegue. Isso não existe. Existe a contestação do caso, se ele falar que ele não reconhece. Se ele não reconhece, ele vai ter que provar que ele não reconhece. Porque você está provando que ele reconheceu. Tem um contrato assinado. Existe um contrato. Mas ele não pode ligar e falar, olha, mudei de ideia, quero mudar o domicílio. Ele tem um contrato de crédito. Então, tudo gira em torno das registradoras. Se existe qualquer questão com a credenciadora X, a registradora Y vai vir falar com a B3 e a gente vai falar, olha, via contestação, o cliente já demonstrou aqui que tá tudo certo. Então, nesse caso desse cliente, ele demonstrou que tá tudo correto para a credenciadora, a credenciadora falou, bom, agora uma questão é entre vocês, porque demonstraram que tá ok. Então, não tem como ele pegar e falar, troca. Não existe isso. E mesmo que ele trocar de maquininha? Aí você pode pegar e fazer a extensão de contrato. Ah, você já tem essa condição de estender o contrato. Existe a API de extensão de contrato em específico. E aí você pode pegar as novas relações deles ali para estender o seu contrato para também pegar ali a nova relação. Tá, mas aí você... Desculpa só um segundo, só pra gente fechar esse raciocínio. Sim. Mas aí a gente tá dizendo o seguinte, ó. Vamos imaginar, naquele caso hipotético de novo, Itaú com rede. Beleza. Aí eu fui lá, registrei e alterei a conta dele lá pro Banco 547, né? Que é o B Digital e tal, beleza. Aí eu comecei a receber ali. Aí ele pegou e falou, pô, eu vou fazer uma fuga de garantias, né? Então o que eu vou fazer? Vou trocar a maquininha da rede pela maquininha da Stone. Aí ele deixa de operar na maquininha da rede e começa a operar na da Stone.
eu tô olhando pra agenda e tô vendo, ó, você mudou do Itaú pra Estônia, só que não tá caindo naquela conta, porque ele colocou uma outra conta, sei lá, da Estônia e colocou na conta do Santander, por exemplo. Aí ele começou a receber no Santander. O que eu vou enxergar são as URs já performadas, e aí eu tenho que pegar essas URs performadas e fazer a sessão pra mim. Não é solicitar uma extensão da garantia, ou seja, registrando novamente o contrato, só que aí agora alterando o domicílio. Não, é literalmente estendendo o seu contrato, colocando que agora você quer também pegar as URs da Estônia. E alterando o com a domicílio. definição. Sim, exato. Ah, perfeito. Então, foi muito no que eu estava pensando. Então, assim, nesse caso, o acompanhamento da agenda é imprescindível. Imprescindível. Gente, tudo gira em torno da agenda. Por isso que eu falei, tá o coração. Porque não é só eu de pegar lá, cartões, olha, eu travei agenda. aqui o CNPJ, ou eu travei a bandeira Visa. Não. Ele mudou lá a maquininha, eu preciso Você vai ver que existe uma acompanhar. relação nova. Exato. É o tanto que eu falei no negócio do overall. Se tiver overall, você vai ver as relações que forem criadas. Você percebeu que ele parou de receber na rede, você vai falar, bom, alguma relação ele tá tendo em outro lugar. Se lança um opt-in ali, você já olha. Então, o coração de cartões é a agenda. Não tem jeito. É o coração de cartões. É onde você vai enxergar tudo. E aí você vai saber, bom, a Estônia agora faz a extensão. Pega a API de extensão de contrato e lança ali pra pegar a garantia também na Estônia. Nossa, muito legal. E essa que era a ideia central do Banco Central, né? Não ter a fuga de garantia. Sim. Você sabe, Maísa, eu sei que essa é bastante difícil e quando me perguntam eu falo, olha, para esse item a gente ainda não tem uma solução, né? O pessoal fala assim, mas eu estava concedendo crédito ali para um determinado comerciante e aí eu fiz o opt-in overall, tudo que tiver embaixo do CNPJ dele eu vou enxergar, mesmo que ele troque de maquininha eu vou enxergar. Só que ele parou de usar daquele CNPJ e colocou a maquininha no CPF. Aí é só na mão de Deus. Eu sempre falo, olha, aí eu já não tenho como resolver. Aí não tem receita nenhuma. A tecnologia não alcança ainda esse ponto, né? Aí é muita sacanagem, né? Aí realmente não tem muito o que fazer. Mas não. acontece, né? Infelizmente ainda é um ponto que a gente não consegue... Aí ele vai ter que subir um novo contrato, ter toda a autorização do CPF, partir tudo ali do zero. Um contrato, é literalmente um contrato novo. Uma recomendação que nós fazemos sempre para os nossos clientes, que são os financiadores, é quando você vai visitar o cliente para fazer aquela abertura de cadastro, então procura enxergar, né? Quais são as maquininhas que o seu cliente está operando? Ele tem rede, tem... né? Procura explorar, né? Mas todas estão no CNPJ, alguma está no CPF. Se for o caso, já colhe o opt-in de tudo. Sim, perfeito. Né? Para ter tudo lá já acopladinho. Mesmo que você não use depois, mas você já tem ali a autorização para você enxergar a agenda dele. Sim. Seja no CPF dele, seja no CNPJ, né? Porque isso vai te dar mais segurança quando você tiver que conceder o crédito lá na frente e se precisar recuperar esse crédito. Porque se mudar desse jeito, não tem o que fazer. Tanto tudo que a do gente zero. fala, né? Faça essa operação com clientes que você já conhece. Sim. Não se arrisque num cliente novo, Sim. porque a gente, infelizmente, tem essa questão E aí. se for arriscar, fazer uma análise de crédito muito minuciosa, ter certeza que é um cliente com um rating bom, assim, de certa maneira, tentar, enfim, investigar o máximo possível ali o cliente, para ter certeza que não é um cliente que vai te dar um calote desse nível aí. Sim. Legal. Maísa, tem uma pergunta que no começo, né, a gente tinha bastante dificuldade, que era justamente o cliente que está na antecipação automática. Sim. E aí ele fala, eu sei que eu tô pagando caro, eu quero trocar, eu quero ter uma possibilidade, né, que é o espírito de tudo que nós falamos até agora, de poder negociar melhor, né, na verdade, os nossos recebíveis aqui, mas eu não consigo cancelar a minha antecipação automática. Eu tento ligar, não consigo. Eu falo com o chatbot, ele me ignora. Como que eu faço? Não tem um sistema e tal. Como que tá esse cenário? É que a gente tem 2 cenários diferentes. E às vezes eles se confundem um pouco, né? O cenário da antecipação automática... Gente, a canalizadora tem que cancelar. Não existe isso. Se o cliente quiser cancelar, eles vão ter que cancelar. Não tem como ele obrigar o cliente a estar numa antecipação automática. O que é muito confundido com a promessa de cessão. Que são coisas distintas... Porém, elas se esbarram muito. A promessa de cessão, ela é literalmente o cliente, muitas vezes, começa a conectar com alguma credenciadora e tem essa promessa de cessão acoplada ali no contrato, dos termos de uso, e ele aceitou, ele nem sabe o que ele tem. Que a agenda vem zerada, e às vezes ele não está antecipando, porque é literalmente uma promessa de que se ele for antecipar, ele vai antecipar com a credenciadora XPTO. E o que acontece? Nesse cenário, existe a resilição.
Então, às vezes, se o cliente fala, não, mas eu não tenho nenhuma antecipação automática com ninguém, a agenda tá zerada, não sei por quê. Você pode pedir a resilição da promessa de cessão. E aí a credenciadora tem até 5 dias, se eu não me engano, para pegar e responder com a resilição feita. Então, esse é um caminho, ele já existe e é para facilitar a jornada de quem tem essa promessa de cessão e às vezes ele realmente não quer antecipar com a credenciadora, ele quer fazer com um terceiro, com um financiador. Tem API para isso. Agora, o caminho, ele tem uma antecipação automática, ele está ciente da antecipação que ele tem, ele paga, sei lá, R$3,99, a credenciadora tem que tirar. Se ele não quer, tem que fazer. Nem que seja no telefone, ele vai ter que falar com alguém ali, isso tem que acontecer. Eles não podem obrigar um cliente a ficar com uma antecipação que ele não queira. Mas a gente tem 2 cenários diferentes, e o segundo cenário, ele é um cenário mais complexo, muito comentado no mercado, porque às vezes o cliente não sabe que ele tem. Às vezes ele realmente não está antecipando nada, ele só tem uma promessa de que irá antecipar com alguém. Então, esse cenário já existe, a API, o Banco Central, enfim, ele colocou ali que deveria ter essa resilição, essa opção de resilir e tudo mais, e hoje existe. Mas antecipação automática não tem porque o cliente ficar se ele não quer, tá? Legal. Mas e hoje, pelos mecanismos de API, de consulta, enfim, nós temos como saber se o fato de a agenda estar vindo vazia para nós é porque ele tem uma promessa de cessão ou se ele tem uma antecipação automática? Se eu não me engano, aparece no tipo de contrato. Aparece um tipo de contrato ali, promessa de cessão. Se eu não me engano, eu acho que aparece. Bacana, isso vai ser legal depois nós verificarmos, eu confirmo e falo pra vocês e vocês contam aí, mas eu acho que aparece sim, se eu não me engano. Podem aguardar que nós vamos mandar. Eu volto com a informação. Nós vamos voltar com a informação pra vocês. Eu tenho quase certeza que aparece, que é a promessa de cessão. Porque a antecipação, muitas vezes, quando a gente fala em antecipação automática, muitas vezes é via FDIC da credenciadora também. Então ela aparece como uma cessão, enfim. Ou quando é pré-contratada, aparece ali na agenda também que existe um pré-contrato pela credenciadora. Mas muitas vezes a credenciadora está mais vinculada ao FDIC por detrás, né? Mas aparece. Agora, a promessa eu acho que aparece sim no tipo de contrato, tá? Mas eu volto com a informação. Legal. Mas tem uma outra questão bastante relevante, que é assim, hoje nós temos a questão dos bloqueios judiciais, Sim. Né? Que também atinge, né, os recebíveis, que podem atingir o recebível de cartão de crédito, né? E aí tem uma questão bastante interessante que é o seguinte, quando nós pegamos ORs performadas, disponíveis, que não tem nenhum contrato ali sobre elas, e nós fazemos a cessão da titularidade, ou seja, eu registro que essa OR pertencia ao supermercado X, e esse supermercado lá tinha R$380 mil de URs, e ele fez a cessão para o FDIC e tal. Eu entendo que essa cessão, e inclusive é uma venda efetivamente de um bem, um recebível, enfim, não pertence mais a ele. Porém, eu tenho dúvida. Se vier uma solicitação de bloqueio judicial, se esses recebíveis que já foram cedidos, eles podem ser atingidos. Eu acho que a gente falou disso recentemente até, não foi? Sim. E se eu não me engano, eu até falei com a Carolzinha e com o Matheus na época. Eles falaram que eu acho que quando é troca judicial, enfim, questão de judicial, ela tem prioridade sobre os demais contratos. Eu tenho quase certeza que sim. Quando a gente conversou sobre isso, eu acho que foi esse retorno que eu te dei, né? Que o pessoal de operações tinha falado isso. E faz sentido ter prioridade, porque ainda o estabelecimento, embora não seja mais dele, enfim, era dele. E aí, talvez ali o caminho seja recomprar novas URs, enfim. Acho que é bem delicado, acho que não é tão comum de acontecer isso, mas vai ter sempre a prioridade em cima, questão judicial. Porque essa acho questão... que engloba muita coisa, né? Engloba outras Sim, eu debati essa questão um pouco com o nosso jurídico, né? E do ponto de vista, se fizermos por analogia, por exemplo, com outros recebíveis, duplicata, por exemplo. Se houve a cessão, isso está registrado em um borderô, um título e tal, está registrado, não é atingido. Entendi. Por quê? Porque é como se eu falasse assim, eu tenho um carro, eu vendi meu carro para a Maísa, passou 6 meses, tal, aí a Maísa tá devendo, aí fala, então, 6 meses, 1 ano, enfim, quanto tempo for, então, esse carro que era da Maísa você tem que devolver. Não, mas eu já comprei dela, né? Já paguei, já liquidou, já faz tempo isso, né? Não tem porquê eu ter que devolver um produto que não é mais seu, né? Sim. Faz muito sentido. Eu acho que eu não cheguei a pegar nenhum caso nesse tempo que eu tô na B3, acho que já faz quase 2 anos. Eu não cheguei a pegar nenhum caso
de cliente ter um nível de contestação por questão judicial. Posso voltar com esse tema para dentro de casa, para aprofundar um pouco mais, a gente talvez tentar ver cenários nas outras casas também, como que funcionou, porque talvez, enfim, olhar o cenário em si é diferente, né? O que eu acho que levar essas conversas. Seria muito legal, mas se nós conseguíssemos, de repente, submeter isso até para o próprio jurídico da B3, Sim. no sentido de qual seria a orientação. Sim. Porque, realmente, do nosso lado, né, assim, o nosso jurídico falou, não, a unidade de recebível, ela nada mais é que um título de crédito, assim como o cheque, assim como a duplicata, assim como, né, uma nota comercial, uma CCB, enfim. É um título de crédito, uma vez que ele foi cedido, não pertence mais àquilo, salvo aquelas situações que aí para mim também faz todo sentido, tudo bem, você registrou um contrato de garantia de algo fumaça, a performar. Sim, a performar. Aí sim, você tem um bloqueio judicial que ela entra com prioridade. Como prioridade, aí eu concordo. A questão é no performado. Exatamente, o performado que realmente gerou essa dúvida. E aí, se nós conseguirmos esclarecer, tenho certeza que é algo que traz muita segurança. Sim, sem dúvida. Acho que a gente pode voltar com esse tema também. A gente fica com 2 to-dos aqui do meu lado. Porque é isso, quando a gente conversou sobre isso, era o retorno que a gente tinha tido ali do time. Mas a gente pode tentar olhar casos mais práticos também nas outras casas. A gente tem, enfim... O time de produtos tem conversas semanais de interoperabilidade com as outras casas e tentar, talvez, entender se houve algum cenário parecido e como que foi e submeter ao jurídico da B3 para entender realmente qual que é até o que o Banco Central fala como deveria ser e como é, assim. O entendimento. O entendimento. Porque com garantia faz 100% sentido. Legal. Ainda não performou. Muito bom, Maísa. Nossa, quanto aprendizado, hein, Cipim? Sim. Certeza que os nossos seguidores aqui vão curtir demais esse episódio. Eu acho que desmistificou muita coisa, né? Muita dúvida. Espero ter ajudado. Bastante. E acho que eu tenho bastante orgulho, né, mas de falar que nós somos bastante pioneiros. Sim. O couro tá duro, que a gente apanhou bastante. Começou no momento mais complicado, agora tá no momento muito bom. E a gente tá com, assim, uma grande perspectiva realmente de investimento na nossa plataforma C2 Cards, né? Temos essa parceria com a B3, também com outros produtos, como duplicatas, como veículos, enfim, e queremos expandir cada vez mais, né, essa parceria. Temos pessoas excelentes, né, como você, que nos atendem, todo o time lá que eu faço questão de mandar um abraço, né, o Matheus, né, a Carol, todo o pessoal é muito gente boa, super esforçados, vai nos atender sempre que temos as nossas demandas, né. Estamos caminhando para o final. Passou muito rápido. Muito. Gente. Conversa boa. Passou muito rápido. Voa, né, Zibi? Exato. E aí eu queria, né, mas eu pedi para você, né, na verdade, deixar uma mensagem, né, para todos os nossos seguidores. Você, como uma grande especialista da B3 em cartões, e tem essa, apesar de tão jovem, tem uma grande experiência, né? Parece tão jovem, mas sou tão jovem assim mais. Por favor, fique à vontade. Mas perfeito. Acho que existe um caminho muito bom em cartões, que ele ainda não foi tão desbravado quanto poderia ser. Acho que tem muito cliente carente de alguém bater na porta, oferecer taxa melhor. Eu acho que é um mercado super competitivo. E que, se você está vendo esse podcast e tem dúvidas sobre entrar nesse mercado, saiba que a antecipação de recebíveis ainda é um produto do meu coração. Trabalhei muitos anos com ele. É um produto muito garantido. Acho que quando a gente pensa em clientes que são já performados, não é assim, performado e não seja um e-commerce, enfim, que pode existir chargeback, é muito mais seguro. Então, é um crédito seguro, é receita na veia, gente. A antecipação é receita na veia. Então, não tenha medo de ousar, de entrar. Como os meninos falaram, entre com o cliente que você já tem mais conhecimento, que você já conhece melhor ali o mercado dele, porque dá muito certo. Dá muito certo e, enfim, acho que é um sucesso. Tem que desbravar esse mundo e não tem mais essa questão de... só os grandes bancos, só as grandes credenciadoras. É um mercado para todos. E existem clientes carentes de pessoas que vão ali para oferecer novas taxas, novas oportunidades. Então, tem mercado para todo mundo mesmo. Então, apenas vão que vai dar certo. Não, muito bacana. Eu acho que foi sensacional esse bate-papo, principalmente porque, assim, é um tema, né, que a gente só vê os grandes players conversando, Sim. né? E aí, quando você traz um bate-papo para a mesa, né, onde tem uma profissional com a tua bagagem
que está dentro da B3, abrindo e explanando esses temas, eu acho que isso faz muita diferença para aquilo que foi a ideia original, né? Que é mudar e abrir o mercado para ter mais concorrência, mais competitividade. Eu sinto que é um mercado ainda muito carente desta informação, né? Tanto para os financiadores saberem o que está acontecendo, quais são as oportunidades e seguranças, quanto para o pequeno lá saber que se a gente for ali hoje, a gente pode estar comprando o recebível deles, né? Então é muito legal ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite. A Isa, também da minha parte, agradeço demais, né, pela sua participação, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que a sua rede social vai bombar, depois a gente fala qual é. Todo mundo querendo saber de cartões. E quero deixar uma mensagem para todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, né, do podcast. É um mercado realmente incrível, é um oceano azul. Ressalto que o ano de 2024 transacionamos 2,8 trilhões de reais em cartões de crédito no Brasil. Esse crédito ainda é muito concentrado, né, em poucos players atuando, mas nós temos total possibilidade de atuar. No momento que nós vivemos hoje, o mercado do fomento, né, tanto se fala da escassez de papel, né, de títulos que faltam para antecipar, e aí nós temos os recebíveis de cartão com nível de segurança, de garantia no recebimento, que é muito maior, para ser muito sincero, do que nós temos com duplicata. Sem dúvida. Já há tanto tempo. Poder enxergar, né, quase que todo o faturamento do nosso cliente através da agenda diariamente é algo sonhado, né, por todos. Então, conte, né, com o nosso produto C2 Cards, da C2 Soluções Simples. Muito obrigado por mais esse episódio incrível e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!